Nós já vimos aqui no nosso canal sobre fé e razão. Então vamos chegar a uma nova parte da nossa linha de raciocínio, agora tentando estabelecer uma relação entre os contos da criação da Bíblia e o que a ciência fala sobre a origem do universo, né? A origem de todas as coisas. E eu estou aqui tem algumas coisas aqui para ler. Logicamente não dá para guardar tudo na cabeça para poder passar para vocês. Então já fiz isso em outros vídeos, vou continuar fazendo essa leitura. O que importa é eu conseguir passar a mensagem para vocês, conseguir passar as informações. Então o que a gente vai falar é sobre criacionismo, evolucionismo e as Sagradas Escrituras. O que nós temos sobre correto sobre a questão da evolução, a questão do criacionismo, os próprios contos, estou frisando meio plural, contos da criação que estão na Bíblia, e o que a ciência tem a falar sobre isso, e até mesmo que a teologia tem a falar sobre isso. Antes de mais nada, vamos entender o que é criacionismo e evolucionismo. Criacionismo é uma corrente que, principalmente algumas seitas protestantes, defendem que o universo foi criado exatamente da forma como está contada na Bíblia. Literalmente, né? Que Jesus, por exemplo, Deus, né? Através da palavra que é Jesus. Mas Deus unitrino, através, por exemplo, do barro, moldou o primeiro homem chamado Adão. E nós sabemos que existem muitos gêneros literários na Bíblia. E um deles é o Midrax, que significa investigar. Pegar algo que está escondido, né? Enfim, significa algo que será investigado. E os 11 primeiros capítulos da Bíblia, ou da mesma forma, os 11 primeiros capítulos do Gênesis, são muito alegóricos. Existem muitas alegorias. Então dizer que devemos ser criacionistas, ou seja, defender literalmente o que está escrito no início da Bíblia, como se a origem do universo fosse exatamente daquela forma, não é uma corrente defendida pela Igreja Católica. Até porque são 2 contos da criação na Bíblia. Ah, Marcos, você pode dizer que os contos eles se complementam. Não, eles se complementam. Você pode até dizer que sim, desta forma, mas não cabalmente. Eles se complementam, mas também se excluem. Porque esses 2 contos foram escritos por 2 tradições dentro do hebraísmo, né, entre os judeus. A tradição javista e a tradição sacerdotal. Não importa aqui eu dizer de onde veio a tradição javista, de onde veio a tradição sacerdotal. O que importa é eu dizer que são 2 contos, tá, da criação, não somente um, como a gente vê em vários filmes, como alguns ateus criticam, ao criticar a Igreja, as Sagradas Escrituras, acabam dizendo, aquele conto de criação, vocês acreditam naquilo? Já parte desse princípio. São 2 contos da criação. Então o que é a Sagrada Escritura? O que a Bíblia quer dizer? Para nós, são 2 contos da criação e que eles se complementam e às vezes se excluem, eu preciso entender o que isso quer dizer. Que são alegóricos, mas que querem trazer alguma coisa. O que? Deus criou tudo e está no comando. Isso é que importa. E que Deus criou os homens e que os homens tinham uma santidade original, tinham um encontro do Senhor, tinham um encontro original com o Senhor, tinham uma comunhão, melhor dizendo, com o Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, os primeiros pais, que são identificados na Bíblia como Adão e Eva. Então, Adão e Eva existiram? Existiram. Mas a gente não sabe na certidão de nascimento se era Eva ou se o homem
tinha o nome Adão, até porque esses nomes possuem significados. Adão, homem da terra, e Eva, mãe de todos os seres vivos. Então, além de nomes, são funções. Mas existiram os primeiros homens que tiveram uma comunhão original com Deus? Sim. Sendo que esses homens quiseram se afastar de Deus. E Deus, que é amor, não obriga ninguém a nada, permitiu que esses se afastassem. E, alegoricamente, é o que a gente chama de conto da criação, que é o pecado original que realmente existiu. Os homens quiseram se afastar de Deus, que é luz. Então, quem se afasta da luz encontra trevas. Quem se afasta da vida por excelência, que é Deus, encontra a morte, a doença, o sofrimento, ter que trabalhar para sobreviver, ter que correr atrás do pão de cada dia. Então, apesar de terem muitas alegorias nesses primeiros capítulos, eles estão encharcados de verdade. Então vamos lá, vamos tentar entender. Criacionismo é crer na literalidade, como se aquilo ali fosse literalmente daquela forma. Evolucionismo é uma corrente científica que começou com Charles Darwin, que não excluía Deus no seu livro, que dizia o quê? Que as espécies vão evoluindo, por exemplo, as espécies animais, elas vão evoluindo até que, ao longo do tempo, enfrentando as dificuldades do ambiente, entre diversos outros fatores, até que vão surgindo novas espécies. E o homem também teria surgido de outros seres vivos. Não, Charles Darwin não disse que nós evoluímos do macaco, mas do primata, que é um homem mais primitivo. Ele não é um macaco, até porque se fosse assim, não haveria mais nenhum macaco vivo na face da Terra, pois todos eles teriam sido extintos e teriam dado lugar na escala de evolução ao homem. Então nós não descendemos do macaco, ok? Bem, a Igreja Católica, ela acredita na evolução finalista. O que é evolução finalista? Acreditamos que Deus está no comando de todo esse mecanismo da evolução. Que Deus criou a evolução e a ciência vai pesquisar, vai descobrir sobre isso. E acreditamos que Deus está no comando, que tudo isso continua, que tudo isso Deus conhecia desde o princípio como aconteceria, até porque Ele é o Senhor de todas as coisas. No entanto, muitos ateus acreditam na evolução acidental, como se tudo, inclusive a Terra, os seres vivos, todo o universo, obviamente tudo, tenha sido criado por acaso. E aí vamos às leituras. Primeira coisa, a Igreja Católica, ela crê bastante no conto da criação como sendo uma alegoria, porque o próprio texto ele diz isso. Se são dois contos, então estou dizendo, olha, são dois contos. Não é para você aceitar um e excluir o outro. São contos para que você possa entender que Deus é o Senhor de todas as coisas, que criou tudo. Então a própria Bíblia diz, são dois contos, você não tem que acreditar nesse e descrer no outro, certo? Então são hinos de louvor à criação, e ao Criador e à criação, na verdade. Nada mais são do que hinos cheios de verdades teológicas. Tá? No Gênesis 1, por exemplo, Gênesis 1, existe, quando vai se falar que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, a palavra dia, no original, é Yom, Y-O-M, no hebraico, que significa período de 24 horas ou período simbólico de tempo, parcela de tempo. Então, se você perceber que essa palavra não significa somente um período de 24 horas, você vai entender que a Bíblia está te falando, pelo original, que são 6 quantidades de tempo em que Deus criou o universo. E na 7ª quantidade de tempo descansou. Até porque Deus não descansaria, porque ele não fica cansado, né?
Então a gente percebe já no que acabei de falar que se trata de algo alegórico, mas cheio de verdade. O que isso quer dizer? Que Deus está acima do tempo. Tempo é uma criatura de Deus. Então, obviamente, ele poderia ter criado o universo em 1 segundo, ou em nenhum tempo que possa ser medido pelo tempo, desculpe a redundância, porque ele está acima do tempo. O tempo está sujeito a Deus. Então, já percebemos aí que esses 7 dias não são exatamente 7 dias, 7 vezes 24 horas. Também se cabe a interpretação de 7 grandes quantidades ou 7 parcelas de tempo. Portanto, não há um conflito entre fé e razão, nós vamos ver ao longo desse vídeo. Outro ponto importante é não acreditamos na evolução, como já falei, sendo acidental. E já vamos ver que a ciência também não acredita. E faremos outro vídeo, se Deus quiser, mostrando 1 ou 2, porque é um texto, na verdade, vocês podem até já procurar na internet, as 10 falhas na teoria da evolução. Eu vou fazer esse vídeo porque às vezes as pessoas gostam de comentar, ver o vídeo, né, ouvir. Então eu devo fazer 1 ou 2 vídeos, se Deus permitir, sobre essas 10 falhas na teoria da evolução. Mas a gente percebe essencialmente que é na evolução no seu sentido acidental. Como se a evolução tivesse sido tudo por acaso, que não tivesse Deus no comando. Tá? Agora, nós acreditamos, nós católicos, cristãos, por exemplo, Papa João Paulo II, a Igreja acredita na evolução finalista, comandada por um arquiteto superior, que chamamos de Deus. Tá? Agora, sobre o universo ter sido criado por acaso, a probabilidade de se formar por acaso uma molécula de proteína, segundo o cálculo da probabilidade, como eu acabei de dizer, seria de 10 elevada a 243ª potência bilhões de anos. Ou seja, para se formar uma molécula de proteína por acaso, teria que ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 243 vezes. Bilhões, multiplica todos esses 10 e você vai ter bilhões de anos. É a quantidade de tempo para se formar uma molécula de proteína por acaso, segundo a ciência. A idade da Terra, a partir do seu resfriamento, não passa de 2 vezes 10 elevado à 9ª potência. Anos, ou seja, 2 bilhões de anos apenas. Repito, para se criar uma molécula de proteína, por acaso, teria que ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 243 vezes, bilhões de anos. A idade da Terra, depois do seu resfriamento, só tem 2 bilhões de anos. Então, pela probabilidade, o universo ter sido criado por acaso é impossível. Então, só por essa, nós já descartamos a questão da evolução acidental. Ok? Albert Einstein confirma tal pensamento quando diz que em nossa época tão imbuída de materialismo, os verdadeiros sábios são apenas aqueles que são profundamente religiosos. A sua religiosidade consiste na atônita surpresa da harmonia das leis da natureza, na qual parece uma razão tão superior que, em comparação com ela, as mais engenhosas formas do pensamento humano, com as suas diretrizes, parecem apenas um pálido reflexo. Ou seja, Albert Einstein está falando isso sobre o conflito inexistente que muitos insistem em colocar entre a fé e a razão. Eu vou deixar agora para vocês um vídeo do William Lane Craig, que é um filósofo e teólogo cristão. Ele está conversando com um químico. É um trecho bem pequenininho, a gravação não está muito boa, mas que ele cita 3 ou 4 motivos em que a ciência falha. A ciência, por exemplo, ela não pode se provar. Como é que pode a gente reduzir o nosso olhar só através dos requisitos científicos para tentar provar a existência de Deus e, consequentemente, termos a certeza de que existe um Deus
que está realmente cuidando do universo, que criou o universo e que permitiu os mecanismos de evolução, mas de forma finalista, com propósito. Possible. But do you deny that science cannot account for everything? Yes, I do deny that science. So what can't it account for? Well, had you brought that up in the debate, I had a number of examples that I was going to give. I think there are a good number of things that cannot be scientifically proven, but that we're all rational to accept. Let me list 5. Logical and mathematical truths cannot be proven by science. Science presupposes logic and math, so that to try to prove them by science would be arguing in a circle. Metaphysical truths, like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. You can't show by science whether the Nazi scientists in the camps did anything evil as opposed to the scientists in Western democracies. Aesthetic judgments, number 4, cannot be accessed by the scientific method because the beautiful, like the good, cannot be scientifically proven. And finally, most remarkably, would be science itself. Science cannot be justified by the scientific method. Science is permeated with unprovable assumptions. For example, in the special theory of relativity, the whole theory hinges on the assumption that the speed of light is constant in a one-way direction between any 2 points A and B. But that strictly cannot be proven. We simply have to assume that in order to hold to the theory. But you're missing the whole... So put that in your pipe and smoke it. Yeah, all right. So none of these beliefs can be scientifically proven, and yet they are accepted by all of us, and we're rational in doing so. Você viu nesse vídeo o seguinte, que existe uma enorme quantidade de evidências para se provar a existência de Deus, mas os ateus, eles interpretam somente através de fatos científicos que são abalizados segundo os critérios que eles mesmos inventaram. Só isso. Por isso que eles não acreditam, porque eles inventaram critérios científicos, eles içaram somente alguns critérios, e dentro daquele mundinho deles, eles, através somente desses critérios, eles não aceitam a existência de Deus. Mas somente são esses critérios, vocês acabaram de ver nesse vídeo, que somente esses critérios não são suficientes. E volto a dizer, esses critérios ajudam a confirmar a existência de Deus. Mas os ateus apenas criam formulações, argumentos, somente usando alguns critérios científicos, e assim fecham o debate.